Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 1. A guerra por trás de todas as guerras. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua palavra neste momento para entendermos o grande conflito entre o bem e o mal, que o Espírito Santo abra a nossa mente e que o Espírito Santo nos ajude a entender a Tua palavra da mesma forma como Jesus entende. Dá-nos esta bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. A guerra por trás de todas as guerras. O verso áureo. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Apocalipse 12 e os versos 7 e 8. Queridos, a lição deste trimestre fala sobre o grande conflito entre o bem e o mal, onde Jesus é o vitorioso, Satanás é o perdedor. Aleluia! Jesus é o vitorioso, Satanás é o perdedor. Se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Na lição desta semana examinaremos o longo conflito entre o bem e o mal, partindo da rebelião de Lúcifer no céu. Estudaremos sobre a origem do mal e a longanimidade de Deus ao lidar com o problema do pecado. O amor de Deus é incrível, é incompreensível. Sua natureza, a natureza de Deus, é amor. Todas as suas ações são ações de amor. O amor não pode ser forçado. O amor não pode ser coagido. O amor não pode ser imposto como lei. Ou você ama voluntariamente a Deus, ou você não ama. A serva de Deus, Ellen White, afirmou: só o amor desperta o amor. Negar o poder da escolha é destruir a capacidade de amar. Por isso Deus deu o livre arbítrio para cada uma das suas criaturas. Porque negar o livre arbítrio, o poder da escolha, é destruir a própria capacidade de amar. E destruir a capacidade de amar é erradicar a possibilidade de ser feliz. Deus ganha nossa lealdade por meio do seu amor. Ele lida com o grande conflito entre o bem e o mal, de tal forma que o pecado nunca mais surgirá no universo. Aleluia! O propósito divino é demonstrar diante do universo que o Senhor sempre agiu visando o bem das suas criaturas. Olhar o mundo pelas lentes do amor de Deus, à luz do grande conflito entre o bem e o mal, nos assegura de que o certo triunfará. A verdade triunfará sobre o erro, e isso para todo sempre. Esta lição que vamos estudar esta semana está baseada nos capítulos 29 e 30 do livro O Grande Conflito. Na parte de domingo, Guerra no Céu. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. E vamos ler juntos os versos 7 até o verso 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Esses versos de Apocalipse 12, versos 7 a 9,
revelam que a guerra entre o bem e o mal começou no céu. O mal surgiu no céu. O Apocalipse descreve um conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás e os seus anjos guerrearam contra Cristo e, por fim, foram expulsos do céu. Parece extremamente estranho que uma guerra tenha surgido num lugar tão perfeito como o céu. Por isso, como aconteceu? Essa é a pergunta que surge na nossa mente. Será que um Deus amoroso criou um anjo demoníaco que iniciou uma guerra no céu? Havia algum defeito fatal nesse anjo que o levou a se rebelar? A Bíblia explica a origem do mal. Vamos ler, portanto, Ezequiel. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Vamos ler o capítulo 28 de Ezequiel, o verso 12 até o verso 15. Ezequiel capítulo 28 e o verso 12 até o verso 15. Leia comigo. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Deus está usando aqui em Ezequiel capítulo 28 a figura do rei de Tiro, mas é uma simbologia. Na realidade, o rei de Tiro aqui está representando Lúcifer. Por isso, no verso 13, nós lemos: estavas no Éden. Está falando de Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. Lúcifer foi criado como um anjo querubim. Querubim ungido, foi estabelecido junto ao trono de Deus. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Deus deixa muito claro de que Lúcifer é um anjo que foi criado perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Deus não criou o diabo, Deus não criou Satanás, Deus não criou um demônio, um anjo mau. Deus criou um anjo perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Meu querido irmão, aqui está a explicação bíblica. Lúcifer foi criado perfeito. O pecado surgiu dentro de Lúcifer e não veio de uma outra galáxia, não veio de um outro lugar. O pecado nasceu em Lúcifer. Como? Este é o mistério da iniquidade. É um mistério que, por mais que atentemos, tentando entender, nós não entendemos plenamente o mistério da iniquidade. Nós poderemos comparar o texto de Ezequiel capítulo 28, que lemos, versos 12 até o verso 15, poderemos comparar com Isaías capítulo 14. Abra também a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 14 e vamos ver os versos 12 até o verso 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Aqui está a Bíblia chamando Lúcifer de a estrela da manhã. Mas interessante, meus queridos, que quem está perguntando para Lúcifer, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Quem está fazendo esta pergunta para Lúcifer é o próprio Deus, Deus o Filho, aquele que é chamado de a verdadeira estrela da manhã. Então, a verdadeira estrela da manhã pergunta para aquele que pretendia ser a estrela da manhã. Perceba, Jesus Cristo pergunta: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Lembre-se que em profecia,
Estrelas significam anjos. Então, Lúcifer, ele queria ser mais do que anjo. Ele queria colocar o seu trono acima das estrelas. Ou seja, ele não estava contente em ser um anjo, um querubim perfeito. Mas aqui diz, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Nós sabemos pela Bíblia que o lado do norte é o lugar da habitação de Deus. E é exatamente no lado do norte que Satanás queria colocar o seu trono, ou seja, ele queria ser adorado como Deus. Mas ele era uma criatura. Deus é Deus, um único ser, eterno, imortal, incriado, existente por si mesmo. E o verso 14, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Veja a arrogância, veja o orgulho de Lúcifer. E o verso 15, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Queridos, Deus não criou o diabo. Ele criou um ser de brilho deslumbrante chamado Lúcifer. Esse ser angélico foi criado perfeito, diz a Bíblia. Fazia parte da sua perfeição a liberdade de escolha, como de todas as criaturas de Deus. Elas são dotadas do livre arbítrio, da liberdade de escolha, um princípio fundamental do governo de Deus, que opera pelo amor, não pela coerção. O pecado originou-se com Lúcifer no próprio céu. Não há explicação lógica da razão pela qual esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criassem raízes em seu coração e se desenvolvessem em rebelião contra o seu Criador. Lúcifer, um ser criado, desejou a adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele tentou usurpar o trono de Deus, questionando a autoridade de Deus. A rebelião de Lúcifer resultou numa guerra, numa grande guerra declarada ali no céu. Embora Deus tenha sido paciente com Lúcifer, não podia permitir que ele arruinasse o céu com a sua rebelião. Os concílios celestiais insistiram com Lúcifer para que ele se arrependesse. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável da santa lei de Deus estabelecida ali no céu. Afastando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador, trazendo sobre si a ruína. No entanto, a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito de resistência em Lúcifer. Meu querido irmão, minha querida irmã, a guerra começou no céu, onde ninguém poderia imaginar que começaria, mas foi ali que começou o pecado. O pecado nasceu no coração de Lúcifer. Que lições você pode tirar sobre o caráter de Deus ao lidar com o mal? Deus é misericórdia, Deus é paciente, Deus é amor e Deus respeita o livre-arbítrio que Ele deu para todas as suas criaturas. Mas Deus também é justiça. Ele não tolera o mal. Por isso Lúcifer foi expulso do céu. Meu querido irmão, o Deus que nós adoramos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é misericórdia, Deus é paciente, Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus também é justiça. A santa lei de Deus que foi transgredida por Lúcifer no céu é a santa lei de Deus que você e eu somos habilitados pelo Espírito Santo para obedecer. Os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Queridos, hoje Satanás nutre o mesmo ódio contra a lei de Deus que ele nutria lá no céu. Ele detestava a lei de Deus e hoje ele colocou na mente de muitas pessoas ódio contra a lei de Deus. Mas nós, como filhos e filhas de Deus, somos chamados para obedecer. Obedecer ao Deus Criador dos céus e da terra. Deixe Deus ser Deus
na sua vida, meu querido irmão. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Lúcifer engana, Cristo prevalece. Lúcifer, ele se especializou na arte de enganar. Queridos, o orgulho de Satanás amadureceu e se tornou uma rebelião declarada. Ele acusou Deus de ser injusto e de ser desleal. Contaminou os anjos com as suas dúvidas e acusações. Vamos ler então o que está em Apocalipse capítulo 12 e o verso 4. Vamos ler o capítulo 12 de Apocalipse, verso 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão é Satanás. Isso é bem explicado no verso 9, onde diz que o dragão é a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. Portanto, esse dragão que representa Satanás tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Entendendo que estrelas significam anjos, então ele trouxe consigo, nesta rebelião contra Deus, ele trouxe consigo a terça parte dos anjos do céu. E aqui diz o verso 4, lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. A Bíblia mostra que Satanás foi expulso do céu. O capítulo 12, verso 9, diz que ele foi expulso para a terra com os seus anjos. E também o capítulo 12, verso 4, diz que a mulher deu à luz a um filho. Este filho é o Filho de Deus, que nasceu de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Ele veio para resgatar a família humana, para resgatar o planeta perdido. Meu querido irmão, quando a guerra surgiu no céu, os anjos tiveram que fazer uma decisão. Seguiriam a Jesus, o Filho de Deus, ou a Lúcifer? A quem eles iriam seguir? Qual foi a natureza dessa guerra? Foi uma guerra física ou de ideias? Ou foi uma guerra física e de ideias? As duas coisas ao mesmo tempo. Não sabemos os detalhes, mas o conflito foi físico o suficiente para que Satanás e os seus anjos fossem expulsos do céu. E não houvesse mais lugar para eles no céu, exatamente como diz Apocalipse 12, verso 8 e verso 9. Não houve mais lugar para eles no céu. Eles foram expulsos. Essa guerra, obviamente, incluiu um tipo de elemento físico e também de ideias. Uma coisa podemos afirmar sobre a guerra no céu. Todos os anjos tiveram que fazer uma decisão a favor ou contra Jesus. A quem seguiriam? De quem seria a voz que eles ouviriam? Os anjos leais escolheram ser obedientes aos mandamentos amorosos de Cristo, de Deus, ao passo que 1/3 dos anjos ouviu a voz de Lúcifer, desobedeceu a Deus e perderam o céu. Também nós, neste tempo crítico em que vivemos, um tempo crítico da história, nós somos chamados a decidir, a fazer uma decisão a favor ou contra Cristo. Que decisão você vai fazer, meu querido irmão? Devemos declarar de que lado estamos: lado de Cristo ou lado de Satanás. Somos tentados muitas vezes a criticar aqueles que fazem decisões erradas, mas você e eu estamos sendo chamados por Deus para fazer uma decisão, e Deus deseja que façamos uma decisão correta, certa, ao lado de Jesus Cristo. Que decisão você vai fazer? Quando você começa o dia ajoelhado aos pés de Jesus Cristo, confessando os pecados e buscando o batismo do Espírito Santo, estudando a Bíblia, queridos, quando nós começamos o dia desta forma, quando nós terminamos o dia aos pés de Jesus Cristo, pedindo perdão e pedindo também a proteção dos anjos para o sono da noite, é porque nós
fizemos uma decisão ao lado de Jesus. Aleluia! Vamos ler também Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e os versos 15 a 17. Adão e Eva, quando foram colocados no jardim do Éden, eles foram também chamados por Deus para fazer uma decisão. Deus exige uma decisão. Deus deu a liberdade de escolha para suas criaturas. Tanto Lúcifer como Adão e Eva tinham liberdade de escolha. E vejam qual deveria ser a escolha de Adão e Eva. Gênesis 2, versos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão e Eva, no jardim do Éden, deveriam fazer uma decisão: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meu querido irmão, todos nós somos chamados para fazer uma decisão, pelo correto, pela verdade ou pela mentira. Todos nós somos desafiados a ouvir a voz ou de Jesus ou de Satanás. Abra sua Bíblia também em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, vamos ver o verso 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Quando houve aquela grande apostasia no deserto, quando o povo de Israel começou a adorar o bezerro de ouro, quando eles tomaram partido ao lado de Satanás, Moisés, usado por Deus, chamou o povo para uma decisão. E a decisão está aqui em Êxodo 32, verso 26. E então a tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Por quê? Eles se colocaram ao lado de Deus. Meu querido irmão, temos também outra decisão, uma grande decisão, que foi o desafio do povo de Deus nos dias de Josué. Por isso, leia comigo Josué capítulo 24 e o verso 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou uma decisão e ele exerceu uma influência santa sobre o povo de Deus. Porque quando ele disse, eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor, ele influenciou uma multidão também a fazer a mesma decisão ao lado de Deus, de obediência a Deus. Nós lemos também no primeiro livro de Reis. Abra sua Bíblia. No primeiro livro de Reis, o capítulo 18, vamos ver o verso 20 e 21. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhes não respondeu nada. Percebam que nesta ocasião no Monte Carmelo, quando Deus estava sendo desafiado por Satanás, Satanás estava usando o rei Acabe e os profetas de Baal, mas Deus estava usando o profeta Elias. Neste momento, nesta ocasião, o povo não fez decisão, porém o povo lhe não respondeu nada. Quando Elias fez o apelo, o povo ficou em silêncio. Meu querido irmão, o silêncio não ajuda. Quem se cala, consente. Você tem que tornar a sua decisão pública, audível. Fazer uma decisão ao lado de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, Deus está chamando você para uma decisão. A decisão é de vir a Cristo. A decisão é de ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao seu ouvido. Apocalipse 22, 17 diz assim, e o Espírito
O Espírito Santo e a esposa, que é a igreja, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus está propondo a vida para você. Deus usou Josué para propor a vida para o povo de Israel. E Josué disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a sua decisão? Servir a Deus? Ouvir a voz de Jesus? Queridos, não adianta ficar criticando a decisão errada de Adão e Eva no Jardim do Éden, ou a decisão errada do povo de Israel no deserto, ou a decisão do povo de Deus no tempo de Josué, ou o erro do povo de Deus em ficar calado no Monte Carmelo, no tempo do profeta Elias. Não adianta ficar criticando, porque você e eu estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma situação, porque Deus está exigindo de você uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Deixar que o Espírito Santo implante em você este espírito de submissão, de obediência aos mandamentos de Deus. Quando Deus criou a humanidade, Ele incorporou profundamente no nosso cérebro a capacidade de raciocinar e de escolher. A essência da humanidade é a capacidade de fazer escolhas morais. Não somos robôs, não somos máquinas. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados de forma bem diferente dos animais. Nós recebemos a capacidade de escolher e seguir princípios espirituais e eternos. Desde a rebelião de Lúcifer no céu e desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus está chamando o seu povo a responder ao seu amor e ser obediente à sua lei, escolhendo servi-lo. Que lições nós aprendemos da batalha no céu que se aplicam à nossa batalha hoje? Porque nós estamos travando uma batalha. Se Satanás enganou anjos que eram perfeitos, será que ele também pode enganar você e eu que somos pecadores? Satanás se especializou na arte de enganar. Mas nós temos uma proteção contra os enganos de Satanás. Jesus Cristo nos perdoa e Jesus Cristo derrama o Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo implanta a mente obediente de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá o discernimento, o óleo do Espírito Santo. Ele unge os nossos olhos para que saibamos discernir o bem e o mal e perceber o certo e o errado e fazer a decisão certa ao lado de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Na parte de terça-feira, o planeta Terra se envolve no grande conflito entre o bem e o mal. O planeta Terra se envolveu. Como? Através da decisão errada de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram o poder e a autoridade que Deus tinha dado para Adão como seu representante na terra. Ele transferiu este poder e autoridade para Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. Por isso Jesus disse que o mundo jaz no maligno, porque ele reivindica como sendo direito dele de governar e administrar o planeta Terra. Por isso Jesus veio para reconquistar este direito, para resgatar a família humana, o planeta Terra, para o verdadeiro dono e proprietário, que é Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus criou a terra perfeita. Tudo era perfeito. Assim como Deus criou também Lúcifer, como um anjo querubim perfeito. Lemos na Bíblia que Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Não havia mancha ou pecado algum aqui na terra. Mas Deus deu para Adão e Eva a mesma capacidade de escolher que havia dado para Lúcifer. Ele não queria robôs ou máquinas aqui na terra, assim como não queria robôs também no céu. O Senhor Deus plantou uma árvore no jardim e chamou esta árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal.
Ele fez questão de falar para Adão e Eva sobre isso, pois queria ter a certeza de que Adão e Eva soubessem de que tinham uma escolha a ser feita. Satanás foi à árvore do conhecimento do bem e do mal, e visto que Eva estava ali na árvore, se demorando e olhando para ela, Satanás, usou uma serpente e falou com Eva. O que é que Satanás falou? Está em Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e vamos ver então o verso 4 e o verso 5. Leia comigo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Satanás nega que o ser humano pecador morre. Certamente não morrereis. Deus disse que o ser pecador morre. Porque em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus falou claramente: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém, em Gênesis capítulo 3, verso 4, Satanás disse: certamente não morrereis. Queridos, o ser humano pecador morre ou não morre? Muitos poderão dizer: morre somente o corpo, a alma continua viva eternamente? Não, queridos. Esta é outra mentira de Satanás. Quando o ser humano pecador morre, morreu por completo. Não ficou uma alma viva, vivendo separada e fora do corpo do morto. Não. A alma humana é o corpo mais o fôlego de vida. O corpo mais o fôlego de vida faz de você uma alma vivente. Quando o ser humano dá o último suspiro, não tem mais fôlego. O corpo volta ao pó. O fôlego de vida voltou para Deus. E a alma vivente? A alma vivente não mais existe, porque a alma vivente só existe quando o corpo tem o fôlego de vida. Corpo sem fôlego de vida não é alma vivente. Satanás inventou a mentira de que a alma não morre, que a alma é imortal. Mas Deus disse: certamente morrereis. Lemos também em Romanos capítulo 3, verso 23. Veja, Romanos capítulo 3 e o verso 23. Leia comigo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum ser humano tem a glória de Deus. Todos nós pecamos e ficamos destituídos da glória de Deus. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Eles eram vestidos de glória, vestimentas de glória, que sumiram, desapareceram quando Adão comeu do fruto proibido. E eles se sentiram nus. Por isso, fizeram aventais de folhas de figueira. Mas Deus não aceitou esses aventais de folhas de figueira. Deus os arrancou deles e os vestiu com a pele de um cordeiro que foi morto no Éden. No jardim do Éden foi morto um cordeiro, queridos, simbolizando o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com a pele do cordeiro, Deus vestiu a nudez causada pelo pecado. Meu querido irmão, a Bíblia diz que todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, quando nós abraçamos a Jesus como Salvador, quando o Espírito Santo gera em nós a natureza santa de Jesus, porque nascemos da água e do Espírito Santo, então aquela glória de Deus está sendo restaurada em nós. A glória de Deus estará sendo restaurada em você dia a dia, porque este é o trabalho do Espírito Santo, criar em você a natureza santa de Jesus. E meu querido irmão, aqui nós lemos em Romanos capítulo 5 e o verso 12. Romanos 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Através do pecado veio a morte, e a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Somente um ser humano viveu na terra 33 anos sem pecar. Nunca pecou, nasceu santo e nunca cometeu pecado algum, e ele foi levado à cruz do Calvário. E ali ele morreu
pelos nossos pecados. Queridos, assim como Adão e Eva perderam a vestimenta de glória, hoje nós estamos sendo chamados por Deus para ter novamente esta vestimenta de glória. O Espírito Santo quer gerar em você a natureza santa de Jesus e restaurar em você a glória de Deus. Por isso, a Bíblia diz que nós somos participantes da natureza divina. Nós, os salvos por Jesus Cristo, nós, os gerados pelo Espírito Santo, nós somos participantes da natureza divina, porque o Espírito Santo vem viver em você, habitar em você. Deus está restaurando a glória divina em você, através do Espírito Santo. Quando lemos Gênesis 3,15, nós lemos a promessa da redenção. Deus, lá no Jardim do Éden, não deixou Adão e Eva sem esperança. Tão logo eles pecaram, Deus os visitou no Jardim do Éden. E nessa visita a Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus fez uma promessa para eles de salvação. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e o verso 15. Aqui está a promessa do Salvador, chamado de a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa foi a primeira profecia messiânica que nós encontramos, Gênesis 3,15. Essa profecia se cumpriu 4.000 anos depois, quando ele morreu na cruz, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, e assim ele esmagou a cabeça da serpente. Cumpriu a profecia de Gênesis 3,15. Leia comigo. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, estava sendo ferido no calcanhar. Mas ao morrer na cruz sem pecado, pelos nossos pecados, ele esmagou a cabeça da serpente. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu querido irmão, Jesus é o Cordeiro de Deus provido para a salvação nossa. Um cordeiro foi morto no Éden, um cordeiro foi provido para Abraão no Monte Moriá para morrer no lugar de Isaque, um cordeiro foi provido para morrer por você. Por isso, João Batista, olhando para Jesus, João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o meu Cordeiro que tira o meu pecado. É o seu Cordeiro que tira o seu pecado. Meu querido irmão, que promessas Deus fez para Adão e Eva de salvação em Gênesis 3,15? Essa é a promessa que Ele está fazendo para você. Deus está dizendo: ei, você filho meu, filha minha, Jesus Cristo venceu. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele vive para sempre. A vitória de Jesus é sua, é minha. E nós só podemos dizer: aleluia, bendito seja Deus. Na parte de quarta-feira, o amor encontra um caminho. O amor sempre vai encontrar uma forma de se revelar. Queridos, quando Adão e Eva pecaram, Deus lhes disse que deveriam deixar seu lar, o Jardim do Éden. Dali em diante, eles viveriam com aflição e com sofrimento. Teriam de sofrer e finalmente morrer, mas será que eles teriam que morrer sem esperança? Não, eles não morreriam sem esperança. A morte não seria o fim de tudo. Aleluia! Quando os nossos entes queridos morreram, nós fomos consolados com a esperança de que a morte não é o fim de tudo. Não é um adeus, mas é um até breve. Até breve. Até a segunda vinda de Jesus, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, glorificados. Foi então quando Deus deu a promessa para Adão e Eva, a promessa que está em Gênesis 3,15, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Olhando diretamente para Satanás, a serpente, Deus disse: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.
este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Talvez naquele momento Adão e Eva não tenham entendido por completo o que essa promessa significava, mas eles sabiam que podiam ter esperança. De alguma forma, através da descendência da mulher, Jesus é a descendência da mulher. Ele é a redenção que trouxe vida eterna para você. Na cruz, Satanás feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus, naquele dia, esmagou a cabeça da serpente, garantindo que a porta do sofrimento, a porta da morte que Adão e Eva abriram, um dia será fechada, eternamente fechada, porque na nova terra não haverá morte, nem pranto, nem lágrimas. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 9. Hebreus capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Deus o Filho não poderia morrer, porque Deus é eterno, imortal, existente por si mesmo, mas para que o Deus Filho pudesse morrer pela família humana, ele teve que deixar o céu e se vestir com a natureza humana, porque seres humanos morrem. Por isso diz o verso 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Quando ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, nasceu como homem, um pouco menor do que os anjos. Por quê? Por causa da paixão da morte. Porque se Jesus viesse como Deus, somente como Deus, ele não poderia morrer, porque Deus não morre, Deus é imortal. E se Deus disser, não, mas eu vou morrer, não consegue morrer, Deus não consegue morrer. Por isso que o Deus Filho tornou-se homem, porque como homem ele poderia morrer pela família humana. Então foi por causa da paixão da morte que ele se tornou um de nós, para que provasse a morte por todos, diz aqui Hebreus 2 e o verso 9. E lemos também em Gálatas capítulo 3. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, vamos ver o verso 13. Gálatas 3 e o verso 13. Leia comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário, ele teve que assumir a natureza humana. E a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ver o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, se tornou pecado na cruz do Calvário, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, esses versos nos mostram a imensidão do sacrifício de Jesus na cruz. Tornou-se pecado na cruz. Por isso ele se sentiu separado do Deus Pai. Por que me desamparaste? Perguntou Jesus. Porque o pecado nosso colocado sobre Jesus separou-o do Pai. Mas ele mesmo nunca pecou. Meu querido irmão, você já se perguntou se Deus o ama? Você já se questionou sobre o amor de Deus? Olhe para a cruz, para a coroa de espinhos, para os pregos nas mãos e nos pés de Jesus, em cada gota de sangue que Jesus derramou no Calvário. Deus está falando para você. Em cada gota de sangue, eu amo você. Quero estar no céu com você. Você pecou, vendeu-se para o inimigo e é indigno da vida eterna. Mas eu paguei o resgate para salvar você. Você não precisa se perguntar se é amado ou não. Basta olhar para a cruz do Calvário. Na Bíblia lemos de um Jesus que veio a este mundo, passou por aflição, decepção e dor, como todos os seres humanos. Está revelado um Cristo que enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos, mas que triunfou sobre os principados e potestades do inferno. Em sua vida e em sua morte, na cruz, tudo Jesus Cristo venceu. Tudo em favor de cada um de nós.
Pense nisto, meu querido irmão. Jesus, aquele que criou o cosmos, o universo inteiro, todas as galáxias. João capítulo 1, verso 3. Tudo que foi criado, por ele foi criado. Ele desceu do céu e não apenas veio ao mundo caído, mas ele sofreu neste mundo, de um modo que ninguém jamais sofrerá. O sofrimento de Jesus está explicado no livro de Isaías, capítulo 53, versos 1 até o verso 5. Ninguém vai sofrer como Jesus sofreu. Ele fez isso porque nos amou. Que motivo poderoso para ter esperança, esperança que nunca morre. A vitória de Jesus já aconteceu. Jesus Cristo é o vitorioso e Satanás é o perdedor. E nós falamos, aleluia, bendito seja Deus. Porém, meu querido irmão, na nossa mente, a batalha continua entre o bem e o mal. Na nossa mente, a guerra continua, porque Satanás quer nos aliciar para sermos do exército de Satanás. E Jesus Cristo nos atrai pelo seu sangue. Jesus Cristo nos atrai através do Espírito Santo para sermos dos santos do Altíssimo, para sermos remanescentes de Deus na terra. Nesta batalha que está sendo travada na nossa mente, quem vai vencer? Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores, e nós somos os eleitos, chamados eleitos e fiéis. Venceremos também com ele. Aleluia! Na parte de quinta-feira, nosso sumo sacerdote. Você e eu temos um sacerdote que também é sumo sacerdote, porque ele é advogado e ele é também o nosso juiz no santuário celestial. O que Jesus Cristo fez por nós na cruz o habilitou a ser nosso intercessor lá no santuário do céu. Nosso Senhor ressuscitado é nosso grande sumo sacerdote que provê tudo o que precisamos para ser salvos e viver no reino de Deus para sempre. Vamos ler Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Hebreus capítulo 4, o verso 15 e o verso 16. Leia comigo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia! Verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu preciso ser ajudado todo o tempo. Você também. Cheguemos, pois, com confiança, não duvidando, mas com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados sempre, todo o tempo. E lemos também no livro de Hebreus, capítulo 7, e o verso 25. Hebreus 7, 25. Leia comigo. Portanto, pode também salvar perfeitamente, ou seja, totalmente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É impossível um pecador se aproximar de Deus em nome de Jesus e ser rejeitado. Impossível! Porque Jesus diz aqui, Hebreus 7, 25, pode salvar perfeitamente, ou seja, totalmente, os que por ele, usando o seu nome, seus méritos, se aproximam de Deus, porque Jesus vive para sempre, para interceder por você. Meu querido irmão, lemos que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15. E acrescenta ainda, portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Hebreus 4,16. Jesus nos apresenta diante do universo revestidos de justiça, salvos por sua morte, redimidos por meio do seu sangue. Tudo o que deveríamos ter sido, ele foi.
Em Cristo não há condenação pelos pecados do nosso passado. Em Cristo nossa culpa não existe. Aleluia! E por sua poderosa intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Aleluia! As correntes que nos prendiam são soltas e somos libertos. Você crê nisso? Aposse-se, aproprie-se da vitória de Cristo sobre o pecado. João, capítulo 17. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ver então os versos 24 a 26. Versos 24 a 26. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Meu querido irmão, que promessa maravilhosa Jesus Cristo está fazendo aqui. Ao ser consumado o grande sacrifício, Cristo ascendeu ao céu, recusando a adoração dos anjos antes que apresentasse o pedido ao Pai. E o pedido que Jesus apresentou ao Pai está em João 17, 24. Esse é o pedido que Jesus apresentou ao Pai antes de ser adorado pelos anjos lá no céu. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Então, depois de fazer esse pedido ao Pai, o Pai, com muito amor e poder inexprimíveis, deu a resposta, que está em Hebreus capítulo 1 e o verso 6. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ele convocou a todos os anjos para que adorassem a Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. E aqui no verso 7 e 8 diz: e quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho, acerca do Filho, veja o que o Deus Pai fala acerca do Filho. Verso 8. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O próprio Pai está falando do Filho. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. E existem pessoas que ainda duvidam de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E não existe Deus criado. Não. Deus é imortal e é eterno. Queridos, mancha alguma repousou sobre Jesus. Terminou, acabou a sua humilhação. Completou-se o seu sacrifício. Foi dado para Jesus Cristo um nome que é acima de todo nome. Aleluia! Acima de tudo, Jesus quer que estejamos com Ele no céu. Onde eu estiver, que vós também estejais. O desejo de Jesus, a razão da sua morte e intercessão é nos salvar e ter a você e a mim junto dele, lá no céu. Você está feliz com este Cristo, Salvador, Redentor, sacerdote nosso, sumo sacerdote nosso, defensor nosso? Você está feliz? Você tem alguma necessidade, alguma angústia? Diga a Jesus: onde há tristeza, Ele consola. Onde existe medo, Ele traz paz. Onde existe culpa, Ele perdoa. Onde existe fraqueza, Ele traz força. E nós dizemos: aleluia! Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Meu querido irmão, banindo Satanás do céu, Deus declarou sua justiça e manteve a honra do seu trono. No entanto, quando o ser humano pecou, cedendo aos enganos desse espírito apóstata, Satanás,
Deus ofereceu uma prova do seu amor, entregando o Filho unigênito para morrer pela raça decaída. Na expiação, o caráter de Deus é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi, de forma alguma, responsável pela conduta pecaminosa que Lúcifer adotou. A cruz do Calvário, ao mesmo tempo que declara que a lei é imutável, proclama ao universo que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. No grito agonizante do Salvador Jesus, quando ele clamou, está consumado, João 19, 30, soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu-se então o grande conflito, que durante tanto tempo estivera em andamento, e confirmou-se a erradicação do mal, do pecado. O Filho de Deus transpôs os umbrais do túmulo, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Meu querido irmão, Jesus venceu. Ele nos chama para a vitória. Quando ajoelhados aos pés de Jesus de manhã, de madrugada, quando ajoelhados aos pés de Jesus à noite antes de dormir, você se consagra a Ele, você pede perdão a Ele, você busca o batismo do Espírito Santo cada manhã e cada noite. Então você está se apropriando da vitória de Jesus Cristo. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, porque posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, eu suplico que em nome de Jesus, o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. E aceite o nosso louvor e a nossa gratidão, porque o Senhor proveu um cordeiro. Um cordeiro morreu no lugar de Adão e Eva no Jardim do Éden. Um cordeiro morreu no lugar de Isaac no Monte Moriá. Um cordeiro morreu na cruz do Calvário, em meu lugar, em nosso lugar. Nós te louvamos porque este Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar nos buscar. A ti toda a glória. Volte logo, querido Jesus, porque nós somos teus, comprados pelo ouro do teu sangue e pela prata das tuas lágrimas. Portanto, volte logo nos buscar. Em nome de Jesus pedimos. Amém e amém. Fique com a paz de Jesus. Amém.